Amém. Glória a Deus. Ainda bem que o áudio está bom. Pessoal, todos os dias, a partir do meio-dia, nós vamos estar falando a respeito das emoções baseado na Bíblia Sagrada, tá? Então, desde já deixa eu me apresentar. Sou pastor Diogo Oliveira. Nós temos um canal no YouTube chamado Repercutindo Emoções. Esse canal nós tratamos a respeito de temas como ansiedade, medo, pânico, transtornos, depressão, pessoas que têm medo de falar em público, tá? Então nós temos esse canal, que é um link onde nós estabelecemos para a gente poder estar se comunicando, tá? Essa live que nós vamos fazer todos os dias, ela tem como abordagem, nós vamos tratar sobre as emoções baseado na Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa, aliás, dizendo melhor, você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que se preocupa muito com questões relacionadas ao futuro ou com questões que ainda não aconteceu? Você, quando está ansioso ou quando você está ansiosa, você rói as unhas, você tem dificuldade de dormir, você tem insônia, você tem determinadas reações que a ansiedade acaba estabelecendo um link diretamente com o teu corpo. Se você é uma pessoa ansiosa, deixa aqui no seu comentário, tá? Eu quero saber se você é uma pessoa ansiosa ou não. E aqui nós vamos diferenciar o que é ansiedade e o que é transtorno de ansiedade. Então, essa semana nós vamos estar falando a respeito desse tema, a respeito da ansiedade. Então, para a gente começar, pessoal, nós vamos fazer e vamos falar bem devagar para que você possa entender e eu possa simplificar o máximo possível, porque existem algumas coisas técnicas a respeito da ansiedade. Então, primeiramente, eu quero dar um dado aqui impressionante. O dado é o seguinte: segundo a OMS, o que é a OMS? É a Organização Mundial da Saúde. Nós ouvimos muito nesse período da pandemia a respeito da OMS. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E como a Organização Mundial da Saúde consegue esses números? Através do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela vai captar alguns dados relacionados a pessoas que têm problemas na área da ansiedade. Então, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E uma pesquisa, pessoal, que foi lançada agora no período da pandemia, ela diz que a cada 4 adolescentes ou 4 jovens, pelo menos a cada 4, um jovem ou um adolescente é viciado em celular. Por que viciado em celular? Por que eu estou dizendo esses dados? Que a cada 4 jovens, um jovem ou adolescente é viciado no celular. Porque o vício do celular também ela tem como base a ansiedade. É muito importante a gente entender que doenças na área emocional e na área psicológica, ela tem como base a ansiedade. Então eu vou dar um exemplo para você. Depressão, transtorno de pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que têm fobia, pessoas que têm traumas. A base dessas doenças emocionais é a tal da ansiedade. Então imagine, o Brasil ele tem números alarmantes a respeito da ansiedade e de problemas relacionados à ansiedade. Então nós já sabemos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E esses números que foram atualizados, uma das questões da ansiedade também é por causa das questões financeiras. A gente tem que entender que essa pandemia, ela deu uma rasteira no Brasil. O Brasil, ele é o país que tem mais, é o país que está ali no segundo número de mais mortes, né? O Brasil perde para os Estados Unidos, que tem mais de 700 mil mortes, e o Brasil tem mais de 600 mil mortes. Então, claro que o luto e que a pandemia, que deu um golpe muito forte no país, trouxe na vida das pessoas, dos brasileiros, um alto grau de ansiedade. O Brasil, ele é o país, e aqui eu estou tentando explicar para vocês o que explica o país ser tão ansioso desse jeito. A gente tem que entender que o Brasil, ele é o país que foi um dos últimos países
aos jovens voltarem às aulas. E isso também justifica a questão do ócio dos adolescentes e dos jovens. Porque se eles estão fazendo praticamente aula remota dentro de casa, e se eles não podem sair devido à pandemia, automaticamente esses jovens eles ficam mais ociosos dentro das casas e, em consequência, eles ficam mais dentro dos aparelhos, eles ficam mais nos aparelhos celulares. O Brasil, em questão da área econômica, é um país que hoje nós estamos muito ruim nos números da economia. Ou seja, o desemprego aumentou muito por causa da pandemia. E a pessoa desempregada, ela tem ansiedade porque ela precisa pagar suas contas, às vezes ela fica ociosa dentro de casa. Então a gente percebe, gente, por que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Uma dessas questões é a área econômica, é a área política, que está em turbulência, e também é a área econômica, área política e muito em questões relacionadas ao isolamento social. Agora, deixa eu tentar te explicar o seguinte, e aqui nós vamos usar o ponto de vista da Bíblia Sagrada. Eu quero deixar claro, pessoal, que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de psicologia. Ela não é. Mas a Bíblia fala de psicologia. A Bíblia, ela não é um livro de economia. Mas, pastor, a Bíblia fala de economia? Fala de economia. A Bíblia fala de geografia? Fala de geografia. Então, tudo aquilo que eu falar a respeito da ansiedade, nós vamos tratar sobre o ponto de vista da Bíblia Sagrada. E desde já, eu gostaria que você que está aí, eu estou vendo que a Geisiane já está participando, eu quero que você compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe essa live. Nós vamos estar aqui todos os dias falando sobre temas da área da psicologia. Então, se você tem algum tipo de ansiedade, você pode dizer assim, olha, eu sou muito ansioso em questões relacionadas a isso. Aí você vai e deixa no seu comentário. Sabe por quê, pessoal? Porque a ansiedade, ela se externaliza. Então vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai direcionar essa ansiedade para alguma coisa. Essa ansiedade, ela pode ser direcionada ao alimento. A ansiedade, ela pode ser direcionada a determinados projetos que você tem e você vai acabar externalizando ela. Então diz assim, então se você tem alguma ansiedade, você diz assim, ó, eu sinto muita ansiedade quando eu penso nisso. Deixa aqui no comentário. E além de deixar no comentário, compartilha essa live. Nós vamos estar todos os dias. Então, nós vamos usar, gente, o ponto de vista da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu não vou ficar aqui falando muito sobre teóricos, sobre Freud, sobre Vallon, sobre Maslow. A gente pode até usar alguns teóricos a respeito da psicologia, mas a nossa base sempre será à luz da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. O que é ansiedade? Pessoal, depende do ponto de vista. Então vou dar um exemplo. No grego, a palavra ansiedade, ela significa, é muito forte o que eu vou dizer, ela significa estrangulamento. Por que estrangulamento? Porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem determinados sintomas e pode acontecer que nessa sintomatologia ela sinta falta de ar. Pode, exemplo, uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, a pessoa ela tem reações como taquicardia, que é aceleração do coração, ela tem alteração da pressão arterial, ela tem sudorese. O que é sudorese? Suor nas mãos. Ela tem, no transtorno de pânico, palidez. Você percebe que quando a pessoa está com medo, a sua ansiedade está muito elevada acima da régua, a pessoa fica pálida. Por que essa palidez? Eu vou te explicar. Pessoal, o nosso cérebro, ele consome pelo menos 20 a 25% do sangue e do oxigênio que nós temos no nosso corpo. Eu vou repetir para você. O nosso cérebro, ele consome de 20 a 25% de oxigênio e de sangue do nosso corpo. Ou seja, de todos os órgãos que nós temos no nosso corpo, o cérebro é o que exige mais de oxigênio e de energia. Quando a pessoa ela tem um transtorno de pânico, seja em qualquer lugar, porque o transtorno de pânico ele não avisa. Então vou dar exemplo. Eu peguei um passageiro, que eu também trabalho como no aplicativo, eu peguei um passageiro que no ponto de ônibus tinha acabado de sofrer transtorno de pânico. Tinha acabado de sofrer transtorno de pânico. Então,
A síndrome do pânico, que é a base é a ansiedade, ela não avisa. Ela não diz, ó, é melhor você vir para sua casa que você vai ter um transtorno de pânico, você vai ter uma crise. Não avisa. Então, uma das reações é o quê? A pessoa fica pálida. Por que a pessoa fica pálida quando ela sofre de transtorno de ansiedade? Lembra que eu disse que o cérebro dos nossos órgãos é o que mais consome energia? Esse consumo de energia, quando nós estamos com medo, sofrendo de ansiedade ou de transtorno do pânico, todo o nosso oxigênio, todo o nosso sangue, uma parte boa da nossa energia, ele vai para a parte dos membros do corpo, que seria, no caso, braços e seria pernas. Por quê? Você lembra um dia que você sentiu medo? Eu não sei se você foi assaltado alguma vez, eu não sei se você teve uma notícia que te deu medo, que te deu muita preocupação. Todas as vezes que nós sofremos de ansiedade, transtornos de ansiedade, a pessoa ela tem dois comportamentos. O primeiro, ela tem um comportamento de luta ou comportamento de fuga. Imagina você está dentro de uma floresta e de repente na floresta você olha uma cobra, você olha uma sucuri na sua frente. Naquele momento, o teu corpo vai te trazer todos os sintomas relacionados a esse medo que tem origem na ansiedade. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, ou você vai lutar ou você vai fugir. Então, a ansiedade, ela traz essas duas características. E é lá no começo eu disse, por que você fica com medo e você fica pálida, branca de medo na hora da ansiedade? Porque todo o sangue, ou uma boa parte do sangue e da energia concentrada no seu cérebro, ele vai para os membros do seu corpo, braços e pernas. Para quê? Braço para lutar e pernas para poder fugir. Então, nós temos um reflexo no nosso corpo da ansiedade. E você que entrou agora, Gilmar André, Graça e Paz, você que entrou agora, compartilha essa live. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade. Então, a ansiedade, nós sofremos vários sintomas interiores e exteriores que apresentam a ansiedade. A ansiedade, pessoal, ela vai trazer reflexos dentro do nosso organismo. Então pensa o seguinte, lá no Salmo 73, o salmista Asaf, ele disse um negócio interessante. Ele disse assim, ó, ele disse o seguinte, sinto picadas nos rins. Olha que loucura. Você olhando para a Bíblia Sagrada, você sabe que Asaf era um levita da casa do Senhor. E no Salmo 73, Asaf estava sofrendo problemas econômicos e problemas sociais. A Bíblia diz que Asaf, ele sentia inveja da prosperidade dos ímpios. Então, todos aqueles problemas emocionais que Asaf sentiu, refletiu no seu rim. Por isso que ele diz, lá no Salmo 73, sinto picadas nos rins. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está na live nesse momento, você sente algum tipo de reação no seu corpo quando você está ansioso? Você sente isso? Você pode dizer assim, olha, eu sinto dor de cabeça. Você pode dizer, eu sinto falta de ar. O que você sente? Se você é uma pessoa ansiosa, quando você sofre de ansiedade, você tem algum tipo de sintoma que reflete no seu corpo? Gente, a gente precisa entender que quando nós emocionalmente não estamos bem, o nosso corpo fala. Eu quero que você grave isso. Se isso é verdade que eu estou dizendo, coloca aqui no comentário. Compartilha essa live. Quando nós não estamos emocionalmente bem, o nosso corpo ele vai nos dar e vai nos emitir avisos, vai nos emitir sinais. Você sabia que alguns especialistas chegam a dizer que 70% das doenças que nós temos no nosso corpo, eles têm como origem os nossos problemas emocionais. Agora você está vendo como essa live é muito importante? Você está participando com a gente diariamente? Olha só o conteúdo que eu estou trazendo para você. Pelo menos 70% das nossas doenças físicas, pelo menos 70% cientistas, os especialistas na área do comportamento dizem que ela tem como origem os nossos problemas emocionais. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que porque você é cristão ou porque você tem uma mente muito legal, que você não pode estar à mercê e vulnerável desses problemas? Negativo.
todos nós estamos vulneráveis de sermos atingidos pelos nossos problemas emocionais. Todos nós. É por isso, pessoal, que a Bíblia, olha o que diz a Bíblia no Salmo 51. Davi, depois que ele pecou, depois que Davi errou, ele sentiu Deus se afastando dele. Olha o que o texto diz. Davi diz no Salmo 51. Ele diz assim: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação, para que e depois eu fale com os pecadores a respeito dela. Gente, Davi está dizendo assim: Senhor, emocionalmente eu não estou feliz, eu não sinto alegria nem da minha salvação. Como eu vou falar para os pecadores? Então você percebe que a parte emocional da vida de Davi refletia diretamente no seu ministério. Olha que loucura é isso. Essas doenças que eu acabei de dizer, pessoal, relacionado aos nossos problemas emocionais, na psicologia são chamadas de doenças psicossomáticas. Uma palavra meio difícil, né? Mas é isso. São doenças psicossomáticas. A palavra psique, ela vem de mente. Ou seja, psique é a nossa mente, é a nossa consciência. A palavra somático, ou a palavra soma, do original, significa corpo. Então significa as doenças que têm origem aqui, gente, na minha mente, mas que em contrapartida, ela reflete no meu corpo. Então você entende como é importante você entender a respeito da ansiedade? Olha o conteúdo que eu estou te trazendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa live? Nós vamos estar aqui todos os dias. Eu vou estar aqui pelo menos 20 minutos, te dando algumas dicas, te dando algumas orientações. Então dá uma compartilhada nessa live. Dá uma compartilhada, porque nós vamos estar aqui nesse encontro todos os dias. Pessoal, vamos voltar. Essas doenças psicossomáticas, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: se a mente não está boa, o corpo também não está. Por quê? A mente não está boa, o corpo também não está. Porque nós temos corpo, alma e espírito. A nossa alma, pessoal, é aqui. Quando nós falamos de alma, a alma é a sede das nossas emoções, das nossas percepções, é a sede da nossa inteligência, das nossas faculdades, das nossas percepções. Então, a nossa alma, ela está interligada ao nosso corpo. Não é, gente, uma coisa separada. Não pense que é como se fosse três partes que elas são separadas, mas essas três partes, elas estão completamente conectadas. Para você ter uma ideia, essa conexão de corpo, de alma e de espírito, a Bíblia Sagrada chama de tricotomia. A psicologia, ela diz que os seus problemas emocionais, ela se desencadeia diretamente no seu corpo, ela chama de doenças psicossomáticas. Então, o que pode acontecer quando você sofre um alto grau, um alto nível de ansiedade, é essa ansiedade trazer reflexos e repercussões diretamente no seu corpo. Deixa eu fazer uma pergunta. Está aqui com a gente já a Zinha 454, Mangabeira dos Santos, está com a gente o Evandro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse conteúdo que eu estou te trazendo, você que é líder, esse conteúdo vai te ajudar você a transmitir para outras pessoas. Porque esses temas na área emocional são temas de alta complexidade. Mas eu quero simplificar. Eu não sei se entrou aqui alguém que dá mentoria, alguém que dá cobertura, alguém que pastoreia outras pessoas, se tem líderes aqui, mas esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação vai te ajudar a ensinar as outras pessoas e a orientar elas melhores. Então, nós estamos falando hoje o tema a respeito da ansiedade. Não se esquece, compartilha essa live, que nós vamos estar todos os dias aqui a partir do meio-dia. Essas doenças, elas refletem diretamente no nosso corpo. Olha, pessoal, a prova disso. O que eu estou dizendo? Que eu vou usar a Bíblia Sagrada como base para nós falar sobre as emoções. Quando Jesus estava no Getsemane, lá no Getsemane, a Bíblia diz que antes que Jesus fosse para a cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz, pessoal, que ele suou gotas de sangue. O que significa suar gotas de sangue? A ciência, ela tem estudos e relatos de pessoas que chegaram a suar gotas de sangue. O que a psicologia vai dizer?
que naquele momento o alto grau de ansiedade que Jesus estava passando, ela estava num alto e num nível tão gigantesco, mas tão complexo, que aquilo repercutiu diretamente no seu corpo, diretamente na sua derme, diretamente na sua pele, trazendo uma vulnerabilidade na pele de Jesus ao ponto de ele suar gota de sangue. Então você percebe o quanto o problema das nossas emoções, elas refletem diretamente no nosso organismo. A grande questão, pessoal, é que a respeito da ansiedade, como nós podemos administrar isso? O que eu faço? Poxa, eu sofro muito de ansiedade, eu sinto muita preocupação. Como eu consigo administrar isso? Vamos pensar o seguinte: quando Jesus ele entrou na casa de Marta e de Maria, isso está lá dentro dos evangelhos, o texto diz que aquelas duas irmãs tiveram comportamentos completamente diferentes. O comportamento de Maria foi naquele momento, de imediato, se prostrar diante de Jesus. O comportamento de Marta, em contrapartida, foi o quê? Está centralizado nos afazeres domésticos, dentro da sua casa. Então, Marta, ela vai reclamar para Jesus porque Maria não está contribuindo com as questões relacionadas à parte doméstica. Então Marta diz assim: Senhor, o senhor não está percebendo que Marta, o senhor não está percebendo, aliás, que Maria, ela não está me ajudando nos afazeres domésticos? E aqui Jesus nos traz uma lição. Ele diz o seguinte, ó, presta atenção. Bem-aventurada, Marta, é a tua irmã Maria. Por que tu estás tão preocupada? Por que tu estás tão ansiosa? Eis que Marta recebeu a boa parte. Então, vamos perceber o seguinte, duas questões dentro desse texto e para a gente terminar. A primeira, pessoal, sobre a ansiedade. Pessoal, Jesus não é contra os afazeres domésticos do lar. Jesus, ele não advertiu Marta concernente a ela ser uma mulher ordeira, uma mulher organizada, uma mulher dedicada ao lar. Não, negativo. Jesus advertiu Marta porque a ansiedade de Marta estava atrapalhando na relação que ela tinha com Jesus. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem dois comportamentos significativos que aconteceu com Marta. Primeiro, pessoal, Marta, ela poderia ter organizado a casa antes da visita de Jesus. Ela poderia ter organizado junto com Maria. Mas por que Marta não organizou a casa? Por que Marta não deixou a parte doméstica completamente organizada? Por que isso aconteceu? Por causa da sua ansiedade. Pessoal, você precisa entender que as pessoas que têm déficit de atenção, as pessoas que têm hiperatividade, ela tem como base a ansiedade. E um dos problemas da ansiedade é que a ansiedade, ela te concentra sobre as questões do futuro, mas ela te desvia sobre as questões do presente. Eu vou repetir isso, que isso é muito importante. A ansiedade, ela te desvia em questões relacionadas ao futuro, mas ela faz você se preocupar com questões relacionadas ao futuro, mas ela te desvia das questões relacionadas ao presente. Isso que aconteceu com Marta. Marta poderia ter organizado a casa antes, mas qual é o problema da pessoa ansiosa? É que ela perde o foco, ela perde a capacidade da atenção sobre as questões do presente para gastar a sua energia e se concentrar com as questões relacionadas ao futuro. É por isso que Marta poderia ter trazido uma adoração para Jesus sem permitir que a sua ansiedade desviasse o seu culto e desviasse o seu foco e desviasse a sua atenção. A pessoa que vive sobre a ansiedade, e aqui é bom a gente diferenciar, que a ansiedade e o medo, ambas estão no mesmo limiar, pessoal. Ambos estão no mesmo limiar. A pessoa que ela sofre de ansiedade, ela sofre com ansiedade e ela tem medo que aconteça problemas relacionados ao futuro. E a pessoa que tem medo derivado à ansiedade, ela sofre e ela pode sofrer sobre medos que na verdade não existe conteúdo para que ela tenha medo. Então uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela tem medo de nada. Ela tem medo absolutamente de nada. Então a pessoa que sofre de medo, ela sofre de medo relacionado ao nada, e a pessoa que sofre de ansiedade,
ela sofre de medo relacionado ao futuro. Então um sofre de medo relacionado ao presente e outro sofre de medo relacionado ao futuro. A ansiedade é a antecipação de um futuro que ainda não aconteceu. Sabe aquela pessoa que ela está sofrendo de ansiedade relacionada ao futuro, mas ainda não aconteceu? Isso é ansiedade, por isso que ambos estão ali no limiar. Um abraça o outro, o medo, a ansiedade, ambos estão abraçados. Então, pessoal, a forma de nós administrarmos essa situação é de duas formas. Primeiro, a ansiedade que você sofre é uma ansiedade que atrapalha no seu comportamento? Ou seja, ansiedade te atrapalha você de dormir? É uma pergunta. Ansiedade, ela atrapalha você nos seus comportamentos diários? Você sofrer de ansiedade, ela te atrapalha nas tuas relações? Se te atrapalha, você precisa se preocupar. Pastor, não, eu sofro uma ansiedade tranquila. Que é aquela ansiedade, pessoal, que é alguém que vai prestar um concurso público, alguém que vai passar uma entrevista de emprego. Essa ansiedade é comum, essa ansiedade é administrável. Agora, se você sofre de uma ansiedade que você não consegue gerenciar e que você não consegue administrar ela, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Lembra os primeiros números que eu trouxe inicialmente? Que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Você lembra o segundo número que eu te trouxe? Que a 4 jovens, pelo menos um, sofre vício em celular, e o vício de celular é baseado na ansiedade. Então, se a pessoa sofre de ansiedade e essa ansiedade ela te atrapalha nas suas relações e nos seus comportamentos diários, você precisa de ajuda. Aí você diz, não, mas eu sou cristão, não, mas pela fé. Gente, Jesus não é contra a medicina, Jesus não é contra a ciência. A Bíblia diz nos evangelhos que Jesus disse, os sãos, eles não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. E se você adoece aqui na sua mente, na sua parte emocional, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Então, para a gente terminar, para a gente não se alongar aqui, e se você que entrou agora quiser compartilhar, nos ajudar nessa live, que eu vou te estar trazendo aqui uma dica muito importante. Eu não sei se aqui tem pastor, eu não sei se aqui tem líder, eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. O que eu faço se eu recebo alguém no atendimento que é uma pessoa que sofre de ansiedade e está tendo transtorno? Lembra que eu falei a diferença de uma ansiedade normal e de uma pessoa que sofre transtorno? O transtorno significa que a pessoa que sofre de ansiedade, essa ansiedade atrapalha nas relações e atrapalha no seu comportamento, no seu cotidiano. Se atrapalha, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, tá? Se te atrapalha, deixa aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários para a gente falar a respeito disso. Talvez você diz assim, ó, pastor, a minha ansiedade, ela atrapalha em falar em público. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade na hora que eu falo em público. Eu tenho tremedeira, eu tenho taquicardíaca, eu respiro de forma ofegante, a minha pressão arterial, ela mexe. Então, calma aí, então te atrapalha. Se te atrapalha, coloca aqui nos comentários e compartilha essa live, tá bom? Compartilha essa live. Pra gente terminar, pra gente concluir, o que Jesus ensinou para Marta? E aqui é uma lição sobre a ansiedade, pessoal. Porque em Mateus 6, Jesus usou um texto na Bíblia Sagrada inteirinha para falar sobre a ansiedade. Sabe aquela passagem quando ele diz, não ficar preocupado com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber, com aquilo que vai vestir? Lembra desse texto? Jesus disse sobre nós não colocarmos o nosso coração a respeito das coisas da terra. Então presta atenção, ó, a nossa irmã Raquel Silva, ela diz, eu tenho um transtorno há 2 anos de ansiedade. Gente, isso é gravíssimo. Por que isso é preocupante? Porque, o que eu disse no começo da live? A maioria dos nossos problemas emocionais, ela tem como base a ansiedade. Depressão tem base em ansiedade. Fobia tem base em ansiedade. Síndrome do pânico, a base em ansiedade. Então,
esses problemas refletem diretamente no nosso corpo. Então, pessoal, o que Jesus diz? Olha aqui o ensinamento que Jesus diz. Ele diz assim: Marta, a tua irmã Maria recebeu a boa parte. Por quê, pessoal? Você lembra que eu falei para você que a ansiedade, ela prejudica no foco, ela prejudica na concentração e na atenção? Grava isso aí, marca isso. A ansiedade, ela prejudica no foco, na concentração e na atenção. Olha como Jesus é o psicólogo dos psicólogos e o médico dos médicos. Em Mateus 6, quando ele trata sobre a ansiedade, ele diz o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, sabendo que a ansiedade, ela te traz desvio de foco, ela te traz desvio de atenção, e ela também prejudica na capacidade da nossa memória, Jesus disse assim, ó, coloca a tua atenção no reino de Deus. Jesus, ele tira o peso das nossas questões financeiras e materiais. Quando ele diz assim, ó, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, gente, vem buscar o reino de Deus. Jesus, ele tenta pegar as pessoas que são ansiosas e trazer para que a pessoa tenha a sua energia focada no reino de Deus. Porque a ansiedade faz isso. Eu vou dar um exemplo simples. Eu não sei se você tem problemas na área da conjugalidade, mas pessoas que têm problema conjugais, ela pensa, ela concentra a sua atenção quase que 24 horas dentro dos seus problemas conjugais. Quando são problemas conjugais na área gravíssima. Então vou dar um exemplo. A pessoa está para se divorciar. Ela vai trabalhar pensando nisso. Ela vai para a escola pensando nisso. Ela vai fazer os seus afazeres domésticos pensando nisso. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz que toda a sua atenção, toda a sua memória, toda a sua capacidade de percepção se concentre no foco da ansiedade. Então qual é o ensinamento que Jesus traz? Ele diz o seguinte, ó, você que sofre de ansiedade, vem buscar e trazer a sua atenção no reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu vou terminar, mas eu vou te deixar uma dica. Pastor, como eu consigo administrar a minha ansiedade? É fácil administrar a ansiedade? Você que sofre de ansiedade, ó, tem gente colocando aqui, ó, me sinto bem melhor agora, mais forte. Tá vendo que bacana? A nossa irmã que está trazendo o seu testemunho. Então assim, pessoal, o que é bom para a ansiedade? Como eu administro isso? Como eu faço isso? É fácil? Não é fácil. Mas eu vou te dar uma dica. O que eu disse para você? Que quem sofre de ansiedade concentra toda a ansiedade e foca no problema. O que você tem que fazer? Você precisa, durante o dia, fazer atividades para que a sua concentração seja desviada do foco da ansiedade. Então, existe uma palavra na psicologia chamada recalcar, né? Que é uma linguagem que a gente não entende muito, porque é uma linguagem mais acadêmica da psicanálise. É como se fosse o seguinte, pensa que na sua mente você tem você se concentra em algo que te traz ansiedade. Ó, pastor, o meu problema é os problemas na área conjugal. Então você tem um problema aqui. O que é o recalque? É quando você coloca como se fosse um cobertor em cima daquilo que te traz ansiedade. Na verdade, é como se a gente tivesse amortecendo. É como se a gente estivesse colocando um cobertor em cima. Você concorda comigo que a ansiedade, o problema está aqui? Mas você vai colocar como se fosse alguma coisa em cima. Isso se chama recalque. Então o que seria isso? Se você ficar dentro da sua casa, trancada dentro do seu quarto, você está ociosa ou ocioso, lembra que eu disse que você vai concentrar toda a sua energia naquilo que te traz ansiedade, que é o gatilho mental, é o gatilho psicológico? O que eu devo fazer? Preencha o seu tempo com atividades. Quanto mais você fica ociosa dentro da sua casa, mais ansioso você vai ficar. Olha a dica que a pastora Geisiane está dizendo aqui, ó. Pastor, quando a minha mente está ocupada com as coisas de Deus, exercício, alimentação e etc. Tá vendo? O nome disso, pastora Geisiane, se chama recalque.
Não é o recalque que a gente ouve da forma popular, né? Ah, essa mulher é recalcada. Não. O recalque na psicanálise é você preencher o seu tempo de atividades para que a sua mente não concentre energia naquilo que é o gatilho que te traz ansiedade. Então, eu vou te dar um exemplo simples. Quando nós sofremos de ansiedade, você sente determinadas emoções que lutam contra você. Então você sente tristeza, você sente preocupação, existem problemas na área psicossomática que acaba te atingindo. Então, pessoal, quando você faz atividades, você libera dentro do seu corpo neurotransmissores. O que é neurotransmissor? Eu vou te explicar o que é. No nosso corpo, nós temos as células do nosso organismo, do nosso corpo. Né? Tecnicamente, né, é aquilo que a ciência chama de dióxido ribonucleico, que são as células do nosso corpo. Existem células no nosso cérebro? Existem, mas essa célula é chamada de neurotransmissores. Tudo bem? Esses neurotransmissores, eles liberam... Aliás, esses neurônios, desculpa, são neurônios, eles liberam reações químicas no nosso cérebro que nos traz prazer, que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Então vou te dar um exemplo. Quando você sofre de ansiedade, o seu corpo libera, o seu cérebro libera cortisol, libera determinadas reações químicas que te deixa para baixo, que te deixa triste, que te deixa infeliz, que te deixa borocochô. Em contrapartida, você consegue fazer que o seu cérebro libere, que os seus neurônios liberem reações químicas que te também traz felicidade. Então, existem dicas que podem te ajudar contra a ansiedade. E uma dessas dicas, você pode fazer atividade física. Eu não vou nem ficar falando, gente, porque senão eu vou entregar tudo. Eu não quero entregar tudo. Todo dia nós vamos estar aqui meio-dia falando sobre as emoções baseado na Bíblia Sagrada. Você gosta de psicologia? As pessoas se aconselham com você? As pessoas dizem que você poderia ser psicólogo? As pessoas te procuram? Então esse canal de encontro vai ser... eu tô te dando tesouro. Tem coisa aqui que eu aprendi, eu demorei muito tempo a aprender na faculdade. Eu tô te passando aqui gratuitamente. Então assim, pra gente terminar, senão eu vou entregar tudo. Vou entregar devagarinho. O nosso corpo, quando nós fazemos atividade física, você pode fazer academia, você pode fazer crossfit, você pode fazer caminhar, você precisa sair da ociosidade. Quando você faz atividade física, o seu cérebro, ele libera o neurotransmissor